Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver um pouquinho de refração, né? Então, até então, a gente estava estudando reflexão, né? E a gente chegou a ver a reflexão no espelho plano e no espelho esférico. Passando agora para o outro fenômeno, que é a refração, que é quando a luz passa para o outro meio, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui, né? Essa parte de refração e algumas aplicações, tá? Então, vamos ver aqui o seguinte. Bem, para a gente falar de refração, a primeira coisa a gente tem que definir o que vem a ser o índice de refração de um meio, né? Então, o índice de refração absoluto ele vai ser definido como uma relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio que você está considerando, né? Então, você vai ter aqui a velocidade da luz no vácuo e aqui do meio. Como a velocidade da luz no vácuo ela é a maior que existe, a maior velocidade que se conhece, quando a luz passa por um meio, ela vai passar com uma velocidade menor. E, portanto, né, esse índice de refração absoluto do meio, né, ele sempre vai ser maior do que 1. Tá? Então, se você considerar, por exemplo, o índice de refração do vácuo, você vai pegar a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no vácuo, isso aqui vai ser 1. Então, esse é o menor possível. Tá? A partir daí, todos os outros valores, todos os outros meios vão ter um índice de refração maior do que 1. Outra coisa é que quando você está falando, né, de velocidade da luz, isso é para uma dada frequência, porque cada frequência, cada cor vai ter uma velocidade de propagação no meio. Elas vão ser diferentes. Tanto é que você vai ter o fenômeno de dispersão luminosa. Então você vai falar, olha, esse é o índice de refração absoluto, né, do diamante, por exemplo, para uma dada frequência. Aí você vai falar frequência ou comprimento de onda, né? No fundo, equivale a dizer o quê? Para uma dada cor, né? Então, esse é o índice de refração absoluto. E também é definido um outro, que é esse que está aqui ao lado, que é o índice de refração relativo de um meio 2 em relação ao meio 1. O que vem a ser isso? É você pegar o índice de refração absoluto do meio 2 e dividir pelo índice de refração absoluto do meio 1. E aí você passa a ter, né, uma relação entre as velocidades. Tá? Então são duas formas de apresentar o índice de refração. Aqui o absoluto, que é você considerar a velocidade da luz no meio em relação ao vácuo, sempre vai ser maior que 1, e o relativo, que é entre dois meios. E esse pode ser maior ou menor que 1. Isso aí não tem essa característica que tem o anterior. Tá? Bem, então vamos passar para as leis da refração. Então são duas leis. Primeira, você tem aqui o raio incidente, aqui está a superfície de separação entre os dois meios, né, a interface. Tá? E aqui você tem a normal ao ponto de incidência. Né? Normal quer dizer o quê? A perpendicular. E a luz vem e passa para o outro meio. E aqui eu estou imaginando uma luz monocromática de uma única frequência. Né? E quando ela passa, ela vai fazer aqui um ângulo de refração. Tá? Esse ângulo de refração pode ser igual ao de incidência, menor ou maior. Tá? Então, o que importa aqui é o seguinte, é que o raio de luz incidente, anormal, e o raio de luz refratado, os três elementos pertencem a um mesmo plano. Tá? Então, isso é a primeira lei. Já a segunda lei, também conhecida como lei de Snell, né, vai falar o seguinte, que o índice de refração absoluto do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Tá? Então essa é a lei de Snell. Tem que saber, tem que memorizar a equaçãozinha. Tá bom? Bem, a partir daí, então vamos ver agora algumas propriedades. Primeiro, né, você tendo uma incidência oblíqua, quando a luz passa do meio menos refringente é aquele meio cujo índice de refração é menor. Né? Então, quando ele passa do menos refringente para o mais refringente, o raio de luz se aproxima da normal. Ou seja, se não houvesse desvio, ele seguiria reto. Né? Mas como ele passou por outro meio, né, e esse meio é mais refringente, o índice de refração aqui é maior, então o raio de luz se aproximou da normal. Bem, então você já pode imaginar, né, qual que vai ser a outra propriedade,
né, é que se vai a luz do meio mais refringente para o meio menos refringente, então ele vai se afastar. E aí é só você imaginar, né, o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Se o raio de luz faz esse caminho quando passa de um meio para o outro, quando ele volta, ele faria o mesmo caminho. Então você teria, né, essa outra figura que está aqui. Tá bom? Bem, e aí a gente pode falar em ângulo limite. Tá? Então, a partir dessa situação, ó, que está aqui, vem o raio de luz, incide e passa para o outro, se afastando da normal. Bem, e aí você vai aumentando o ângulo de incidência, e esse raio vai se aproximando cada vez mais aqui da superfície, até chegar a essa situação limite, em que você vai ter aqui um ângulo, né, um ângulo máximo, e o raio está saindo aqui rasante. Né? Aí fica a questão, bem, se você fizer incidência normal, ele vai passar reto. Se você fizer esse ângulo, ele vai sair aqui rasante. Tá, e se ele viesse aqui? Bem, então se ele vier aqui, você ultrapassou o ângulo limite, ele não sofre mais refração. Ele vai passar a sofrer o que a gente chama de reflexão total. Né? Então ele volta, né, para o meio de origem. E aí a reflexão são aquelas vezes que a gente já estudou. Né? O raio de luz incidente, o raio refletido e a normal pertencem ao mesmo plano. E o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão agora. Né? Okay? Sendo que essa reflexão ela é mais eficiente, né, que a que você tem no espelho. No espelho você vai ter absorção, você vai ter dispersão. Aqui você pode dizer que quase 100% da radiação que está incidindo está sendo refletida. E é esse princípio que vai ser utilizado, por exemplo, em fibra ótica. Né? Então a fibra ótica ela consiste, né, ou consistia, hoje em dia eles fazem de um jeito um pouquinho mais eficiente, um jeito melhor. Mas basicamente as primeiras fibras que surgiram, você tinha um núcleo, esse núcleo tinha um índice de refração maior do que da casca, e essa casca então tinha um índice de refração menor. E aí você dava um pulso luminoso. E aí esse fenômeno de reflexão total acontecia nessa interface de separação das cascas e o pulso se propagava por grandes distâncias. E aí você conseguiu um princípio de comunicação, né? Porque você vai promovendo pulsos de um lado, recebendo pulsos do outro, e aí você consegue se comunicar. Tá? Bem, então aqui nós temos uma primeira aplicação, né, de refração. É o dióptro plano. O que é o dióptro? É uma superfície de separação entre dois meios. Então aqui, por exemplo, você podia ter o ar e aqui você tem a água. E aí aqui você tem um objeto colocado dentro da água e você está olhando de fora, né? Está aqui no ar olhando. O que acontece numa situação dessa? Bem, o raio de luz que vem aqui dentro da água vai chegar na superfície de separação e vai sofrer refração. Quando ele sofre refração, ele se afasta do normal, então ele vai fazer isso. Se você prolongar, você vai encontrar esse ponto. Então, para quem está olhando aqui de fora, vai parecer que a luz saiu desse ponto. Então você tem aqui o objeto e esse aqui vai ser o ponto imagem. Ponto objeto porque ele é o vértice do pincel de luz que chega na superfície. Né? E aqui é o ponto imagem porque é o vértice do pincel que está saindo dessa superfície. Né? Então, é o que acontece quando você olha, por exemplo, para o piso, né? Para o fundo de uma piscina e você estando fora da piscina. Tá? Vai parecer que a piscina é mais rasa do que de fato é. Tá? Bem, como que você estabelece a relação entre essas distâncias x e x'? Tá? É dada pela relação dos índices de refração. Tá? Isso, né? Então você vai ter aqui que x é a distância do objeto até a superfície, x' é a distância da imagem até a superfície. Né? N é o índice de refração absoluto do meio da onde está o objeto. Né? E N' é o índice de refração do meio para onde está indo a luz. Tá? Uma outra situação, né? O que acontece quando você está dentro d'água olhando alguma coisa que está fora? Ou ainda, né, seria o ponto de vista, por exemplo, de um peixe. Está aqui o peixe olhando, né, a caça dele aqui, um mosquitinho que ele quer pegar.
tá? Então aí o que acontece é o seguinte, na verdade o mosquitinho está aqui, ele está olhando, parece que a luz saiu desse ponto que está mais alto, né? Por quê? Porque, vejamos, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o raio de luz incidente, né, perpendicular à superfície passa sem desvio. Já esse outro, né, ele vai, né, incidir e ele está indo para o meio que é meio mais refringente, portanto ele se aproxima da normal. Ao se aproximar da normal, parece que a luz saiu daqui de trás, né? Então, no caso do peixe que está olhando o mosquitinho que ele quer caçar, né, ele vai imaginar que ou melhor, ele está vendo, né, uma imagem mais alta aqui, a uma distância maior. Então vamos lá, qual que é a relação? A relação é a mesma. X é a distância que está o objeto da superfície de separação. E x' é a distância que está a imagem, né? N é o índice de refração da onde está o objeto, né? E N' é o índice de refração, né, do meio para onde foi a luz. Tá? Então aí você tem a mesma relação, tanto num caso como no outro. Tá? Então tem exercício que aparece justamente isso. Ele dá os índices de refração, ele dá a distância do objeto e pede qual vai ser a distância da imagem até o plano de separação. Tá? Tem alguns casos assim. Aqui um outro caso, né, que é muito raro. Eu nunca vi cair em vestibular, mas os livros didáticos apresentam. Você tem, minto, acho que eu já vi um ou outro exercício de vestibular, mas é muito raro. Em todo caso, está aí a apresentação. Você tem aqui uma lâmina de faces paralelas, tá? Então, por exemplo, um vidro de janela, né? Vem o raio de luz, incide, faz aqui um ângulo de incidência. Então, aqui você tem o primeiro ponto de incidência. Aí ele sofre um desvio porque ele passou por um meio que é um meio mais refringente e se aproximou da normal. Então ele continua em linha reta, porque o meio é um meio, né, transparente, homogêneo, isotrópico, né, e incide nesse segundo ponto de incidência. Tá? Aqui você vai ter então uma normal, e como ele está indo agora do meio que é o meio mais refringente para o meio que é menos refringente, então agora ele vai, né, se afastar da normal. Tá? Então ele volta a ter, se esse meio e esse meio é o mesmo, né, por exemplo, aqui é ar e aqui é ar, tem vidro só no meio. Então, esse raio de luz e esse vão ter a mesma inclinação. Tá? Então, o que aconteceu? O raio de luz ele teve um desvio. E aí você calcula qual é esse desvio. Esse desvio é dado por essa equação, em que E é a espessura do vidro, I é o ângulo de incidência, R, né, é o ângulo de refração que você vai ter aqui, e aí você calcula qual é o desvio. Tá? Aqui é a demonstração daquilo lá. Então veja, ó, se você colocar, né, pegar isso aqui, ó, recortar essa parte que você está vendo, né, você vai ter isso aqui. Então aqui é a espessura, aqui você tem o raio de luz, né, aqui você vai ter o ângulo, né, aí usando seno e cosseno você chega naquela relação, você demonstra. Tá bom? E finalmente prisma. Né? O prisma ele é composto por dois dióptros. Vamos ignorar essa face, aqui não precisa nem ser plano. Tá? Então você tem esse dióptro, que é uma superfície de separação entre esse meio e o prisma, e aqui um segundo dióptro, entre o prisma e o meio de volta. E normalmente o que acontece é que a gente imagina que o meio é um meio envolvente, ele está aqui desses dois lados. Incide um raio de luz, né? Ele faz aqui um ângulo de incidência com a normal e ele sofre refração, então ele passa para dentro do prisma. Ao entrar no prisma, ele vem e incide aqui no segundo ponto de incidência. Aqui você vai ter uma outra normal e ele passa, né, de volta para o meio, ou não, pode sofrer reflexão total. Mas vamos imaginar que ele passou para esse outro lado. Então aqui você vai ter um ângulo de emergência. Então aqui você tem um ângulo de incidência, aqui é o ângulo de emergência. Esse é o primeiro ângulo de refração e aqui vai ser o segundo ângulo de incidência. Então veja, cuidado, porque mudou a convenção aqui. Aqui eu chamava I, né, de ângulo de incidência. Aqui é ângulo de refração. Esse aqui é ângulo de incidência. E aqui é ângulo de refração. Só que agora eu estou tentando guardar a seguinte relação. I está do lado de fora do prisma. R está do lado de dentro do prisma. Tá? Por quê? Porque eu vou ter,
né? Além da lei de Snell, que você pode aplicar tanto nessa como nessa, que está aqui embaixo representada, você vai ter a equação do prisma, né? Que é a equação do ângulo de abertura, ou ângulo de refringência, que vai dar que A, né, que é o ângulo de abertura, é igual a R1 mais R2. A, o ângulo de abertura ou de refringência, é igual o primeiro ângulo de refração mais o segundo ângulo de incidência. Então ele vai ser R1 mais R2. Então essa equaçãozinha aqui é fundamental, né, para você resolver exercício de prisma. Então o que você tem que fazer para resolver um exercício de prisma? Você tem que pegar a lei de Snell e aplicar duas vezes normalmente, numa face e na outra. E utilizar a equação do ângulo de abertura, né, para poder relacionar uma com a outra, né? Além disso, eventualmente aparece uma pergunta sobre o desvio sofrido pelo raio de luz. Tá? Então, o desvio total, delta, né, vai ser o quê? Vai ser o desvio que você teve na primeira refração, mais o desvio que você teve na segunda refração. Esse desvio na primeira vem a ser o ângulo de incidência menos o ângulo de refração. Esse outro desvio vai ser o ângulo de emergência ou de refração menos o de incidência, né? Se você somar os dois, você vai ter o desvio total, tá? E aí você vai ver que o desvio total é o ângulo de incidência mais o ângulo de refração menos a abertura, que é o ângulo de refringência do prisma, tá? Pessoal, como que a gente estuda esse assunto? Fazendo um resumo. Então, desenha o prisma, desenha os ângulos e deduz essas equações. Tudo isso é passível de demonstração. Você pode muito bem pegar aqui, né, as relaçõezinhas e deduzir, né, que a abertura é igual a R1 mais R2. Né? Basta você trabalhar aqui com as propriedades geométricas. Veja, se você tem que aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é abertura, então o ângulo de abertura aparece aqui. E esse ângulo, né, é o ângulo externo de um triângulo, cujos ângulos internos são R1 e R2. Está demonstrado. Agora, é importante que você faça o desenho, que você enxergue isso, né? Tá ok? É importante trabalhar isso desse jeito, tá? Bem, sobre o desvio, dois casos que nós temos para destacar. Primeiro é o desvio mínimo. Quando que acontece o desvio mínimo? Quando você tem que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de emergência. Tá? Então, esse ângulo aqui é igual a esse outro, é o caso de desvio mínimo. E o desvio máximo, que vai ser quando você tem ou a incidência ou a emergência, né, rasantes. Então, aqui é o máximo desvio que você pode ter. Tá? Prismas de reflexão total. Bem, o prisma de reflexão total, ele vai ser, como eu falei lá no começo da nossa conversa, mais eficiente que um espelho. Então, se você tem um prisma colocado nessa posição, né, dependendo aqui desse índice de refração do material, incide a luz e ela vai ser refletida. Ou ainda, você pode pegar o prisma numa outra posição, incide aqui a luz, ela sofre uma primeira reflexão total, uma segunda reflexão total e volta. Isso aqui, basicamente, o que é? É o olho de gato que a gente vê nas estradas. Né? Então, o que está acontecendo? É que o ângulo de incidência ele é maior, né, que o ângulo limite. E, portanto, você tem reflexão total aqui nas interfaces de separação. Tá? Bem, como tudo que eu falei até agora é para uma luz monocromática, né? Então você está tendo um ângulo de incidência, mas o que acontece se você incidir uma luz policromática num prisma? Bem, cada componente da cor vai seguir um caminho, né? Então aí você tem aqui luz branca, que é composta por todas as cores, incidindo. E aí você vai ter aqui a decomposição dela, né? Nas cores que normalmente todo mundo fala, 7 cores, né? O vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Bem, o problema é o seguinte, é que não existem só 7 cores, mas sim infinitas. Então, se você olhar o espectro, você vai ver que tem aqui um monte de cor, diversas tonalidades. Né? E aí o número 7 aparece por quê? Né? Por que a gente fala em vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta? Porque o Newton, ele
procurava o número 7. Ele acreditava que o número 7 representava a perfeição. Então, para ser perfeito, você tinha que ter o quê? 7 cores. Tá? É essa que é a historinha. Né? Mas você tem aí infinitas cores. Tá bom? E para cada cor, esse mesmo prisma vai ter um índice de refração. Então, quando a gente fala em índice de refração, a princípio você tem que falar para qual radiação que é. Então, esse material apresenta um determinado índice de refração para uma dada frequência. Tá bom? Bem, se você pode usar um prisma para fazer a decomposição, né, da luminosa das cores que você tem ali, você também pode usar um outro prisma para voltar a compor. Então, se eu juntar dois prismas idênticos, né, com o mesmo ângulo de abertura, e incidir aqui um raio de luz, ela vai ser decomposta e depois pelo outro ela vai ser composta. E aqui ela vai sair do mesmo jeito que ela entrou, né? Opa, o que está acontecendo aqui? Se eu junto dois prismas dessa forma, eu passo a ter o que aqui? Uma lâmina de faces paralelas, que é aquele outro caso que a gente viu antes do prisma. Né? Então incide a luz, né? Ela vai ser decomposta, uma vez que é uma luz policromática em diversas componentes, e aí, né, ela faz o seu caminho pelo prisma. Tá? Mas na hora que ela volta a compor e aí segue um único raio de luz. Tá? Bem, aplicações. Então vamos lá, vamos ver aqui o exercício que está sendo proposto pela Unesp. Né? Então, olha, a figura a seguir indica a trajetória de um raio de luz que passa de uma região semicircular que contém ar para uma outra que tem vidro, ambas de mesmo tamanho, perfeitamente justapostas. Determine numericamente o índice de refração do vidro em relação ao ar. Então veja, né, é um raio de luz, ele não falou que é monocromático, deveria ter falado. Então vem aqui a luz, né, incide nesse ponto e passou para o vidro. Então aqui você tem, né, esse valor de 9 centímetros e aqui você tem de 6. O que a gente teria que fazer? Né? Bem, para determinar o índice de refração, eu vou pegar a lei de Snell. Né? Então aqui eu tenho a lei de Snell, estou vendo qual a relação entre o índice de refração do vidro e do ar, vai ser o seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo de refração. Tem gente, inclusive, que já apresenta a lei de Snell dessa forma. Né? O índice de refração do vidro em relação ao ar é o seno de I pelo seno de R. E aí, seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Bem, então, aí você vai ter que vai ser 9 sobre a hipotenusa. Tá? E aqui vai ser 6 sobre a hipotenusa. Você pode simplificar, então vai ser 6 sobre 9, vai ser 1,5. Né? Então, está resolvido. Esse outro é um exercício meio complicado, inclusive eu vou deixar ele por último, porque ele é meio difícil. Vamos passar para o terceiro, depois a gente volta para ele. Bem, então, exercício 3. Temos dificuldade de enxergar com nitidez embaixo d'água, porque os índices de refração da córnea e demais estrutura dos olhos são muito próximos aos índices de refração da água, né, que é igual a 4/3. Bem, por isso usamos máscara de mergulho, que interpõe uma pequena camada de ar entre a água e o olho. Tá? Bem, todo mundo que já mergulhou numa piscina e abriu os olhos, né, já deve ter percebido isso. Né? Então, o que acontece? Você tem um peixe a uma distância de 2 metros de um mergulhador, né, e suponha que o vidro da máscara é plano e de espessura desprezível. Calcule a que distância o mergulhador vê a imagem do peixe. Né? Então, vamos lá. E ainda ele fala para você considerar que seno de alfa é maior, né, que a tangente do alfa. Então, vamos lá. Bem, então, o que você iria fazer? É o caso do dióptro. Né? Quando ele coloca aquela relação lá de tangente, é para dedução daquela relaçãozinha que a gente tinha ali. Então você vai ter que distância do objeto sobre a distância que está a imagem é o índice de refração da água sobre o índice de refração do ar, né? Que é a equaçãozinha que a gente viu. Então você vai ter 2 sobre x', que é igual a 4/3 sobre 1. E aí você acha que o x' é igual a 1. Então o peixe está a 2 metros de distância, mas o mergulhador vê o peixe a 1,5 metro de distância. Tá? É aquela relação que a gente tinha visto do dióptro.
Exercício 4. Um prisma de vidro, cujo índice de refração absoluto para a luz monocromática amarela, então ele está escrevendo direitinho, é raiz de 3, possui ângulo de refringência ou ângulo de abertura de 60 graus e está imersa no ar, cujo índice de refração, né, é 1. Bem, então o raio de luz monocromática amarela ensina em uma das faces do prisma sobre um ângulo de 60, conforme mostra a figura. Calcule o ângulo de emergência. Bem, então ele chegou aqui formando 60, você vai ter aqui uma refração. Então já pode pegar o índice de refração, né? Pegar o ângulo de incidência, você tem o índice de refração do prisma e já pode calcular aqui a primeira refração. E você vai achar que o ângulo de refração, o primeiro, vai ser igual a quanto? 30. Pegando a equação do ângulo de abertura, uma vez que esse ângulo de abertura é de 60 e primeira refração é 30, você acha que o ângulo de incidência na segunda face R2 é 30. Então veja, ó, aqui é 60, aqui é 30, aqui é 30. Bem, se aqui é 30, né, você já resolveu esse caso, então dá para imaginar quanto que vai dar aqui no outro. Índice de refração do prisma vezes o seno de 30, que é o ângulo de incidência, é igual índice de refração do ar, que é o índice de refração desse meio, vezes o seno do ângulo de refração ou de emergência. E aí você chega que esse ângulo aqui vai ser 60. Então, esse caso é exatamente o caso de desvio mínimo, né? Tá certo? Bem, vamos voltar para aquele exercício 2 que eu fiquei devendo para vocês para a gente resolver, porque aí a gente vai abordar lá o ângulo limite, né? Então vamos ter que, na verdade a complicação é matemática só, né? Não tem assim grandes complicações. Então um raio luminoso incide num cubo de vidro que está colocado no ar, como mostra a figura. Esse raio pertence a um plano paralelo à face B. O índice de refração do vidro para que haja internamente a reflexão total na face A deve ser quanto? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, vem o raio de luz, ele incide e passa para dentro do cubo. Mas você quer aqui que ele sofra reflexão total. Então, vamos refazer esse desenho, né? Você vai ter aqui o raio de luz, faz aqui o ângulo de incidência, sofre refração, incide aqui e sofre reflexão, né? Então, nós vamos ter que trabalhar com duas equações. Uma é a condição do ângulo limite, outra a lei de Snell. Usando aqui, né, a condição do ângulo limite, esse ângulo, atingindo aqui o limite, vai ser o quê? Vai ser o índice de refração, né, desse meio sobre o índice de refração do vidro. E aí você usa aqui a lei de Snell, né, nessa primeira refração. Tá? Seno do ar, índice de refração do ar vezes o seno de 45 é igual ao índice de refração do vidro vezes o seno de R. Bem, essa condição que você tem aqui do ângulo limite, seno de 90 menos R, se você lembrar lá do que viu no primeiro ano colegial, eu acredito, né, seno de 90 menos R é o cosseno de R. Então, o cosseno de R vai ser 1 sobre o índice de refração do vidro. E aqui você tem, né, a relaçãozinha que veio da lei de Snell. Bem, continuando, montando aqui o sistema, e lembrando que seno ao quadrado de R mais o cosseno ao quadrado de R é igual a 1, que é a equação fundamental da trigonometria, né? E substituindo esses valores na relação fundamental, você vai cair nessa equação, né? Então, como eu falei para vocês, a dificuldade aí era matemática, tem que conhecer um pouquinho de trigonometria. Tá? A partir dessa equação, né, você vai resolver e vai encontrar que o índice de refração do vidro ele tem que ser maior que a raiz quadrada de 1,5. Né? Então, se for maior que 1,5, incide a luz, passa para dentro do cubo, chega nessa outra face, sofre reflexão e não volta nada para fora aqui desse lado. Vai acontecer isso aqui embaixo. Tá? Bem, como vocês podem ver, né, tem bastante assunto aí nessa aula. Então você tem que estudar o quê? Refração, as duas leis, as propriedades, quando passa por meio mais refringente, quando passa por meio menos refringente, ângulo limite, e aí as aplicações. Né? Então nós tínhamos 3 aplicações, de óptico plano, né? Lâmina de faces paralelas e o prisma. Tá?
Então, disso tudo, o que é o mais importante? Lei de Snell, ângulo limite e prisma. Tá? Então, deem destaque para isso aí. Tem os exercícios lá na folhinha do impresso para você fazer, deve ter mais uns outros 6 exercícios, né? E se você puder pegar o livro, né, que nós adotamos ao tópico de física, né, que é do segundo ano, né, e dar uma lida nele, eu acho que vale a pena para você começar a dominar o vocabulário que está relacionado com essa aula. Tá bom? Bom estudos e daqui a pouco eu volto, né, com uma fala sobre lentes. Tá bom? Até mais.